Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 8 de julho de 2022. Faltam 62 dias para o bicentenário da independência do Brasil. E vamos ao destaque do dia, Operação Javari. Polícia Federal avança nas investigações sobre as mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Suspeito de ser o mandante do crime foi preso, Gabriela Noronha. Conhecido como Colômbia, Rubens Vilar Coelho se apresentou espontaneamente à Polícia Federal e nega a participação no crime. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Saúde. Amanhã é dia de lembrar dos cuidados com a insuficiência cardíaca, uma das doenças que mais matam no país. Você vai saber como fazer diagnóstico e tratamento pelo Sistema Único de Saúde. E ainda, agricultura. Uma reportagem especial sobre as novas tecnologias desenvolvidas pela Embrapa para a produção de uvas para vinho no país. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. Assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. Avançam as investigações sobre os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. A Polícia Federal prendeu em Tabatinga, no Amazonas, o peruano Rubens Vilar Coelho. E investiga se ele foi o mandante dos homicídios. Suspeito de ser o mandante dos homicídios do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, Rubens Vilar Coelho foi detido na última quinta-feira. Conhecido como Colômbia, Rubens se apresentou espontaneamente à Polícia Federal e nega a participação no crime. Ele foi preso em flagrante por uso de documentos falsos ao ser ouvido na delegacia de Tabatinga, no Amazonas. Como a pena do crime de uso de documentos falsos é superior a 4 anos, Coelho não poderá ser solto por pagamento de fiança, como explica o superintendente da PF no Amazonas, Eduardo Fontes. Está sendo encaminhado para a audiência de custódia e nós aguardamos a decisão judicial na expectativa de que ele permaneça preso até para que possamos esclarecer qual é realmente a sua identidade. Ao menos 8 pessoas estão sendo investigadas por possível participação no duplo assassinato e na ocultação de cadáveres. 3 dos suspeitos estão presos: Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, Jefferson da Silva Lima e Ozenei da Costa de Oliveira. De acordo com o superintendente da PF, Eduardo Fontes, o caso está sendo tratado como prioridade. Estamos há pouco mais de um mês do caso, 8 pessoas efetivamente que participaram do caso, mais uma prisão em flagrante realizada ontem, remanescentes humanos encontrados, reprodução simulada realizada. Então, assim, o caso ele está sendo tratado desde o início com prioridade. Bruno e Phillips foram mortos no início do mês de junho, quando viajavam de barco pela região do Vale do Javari, localizada próxima à fronteira brasileira com o Peru e a Colômbia. A região abriga a terra indígena Vale do Javari, a segunda maior do país, com mais de 8 milhões de hectares. Bruno orientava moradores da região a denunciar irregularidades cometidas em reserva indígena. E o jornalista estrangeiro acompanhava o trabalho para registrar em livro que pretendia escrever. Reportagem Gabriela Noronha. A raiva é uma infecção viral que atinge mamíferos, inclusive seres humanos, transmitida por mordidas, saliva e arranhões de animais infectados. A doença é quase sempre letal em humanos e, para preveni-la, é preciso manter a vacinação dos bichos em dia. Após a confirmação de um caso de raiva humana no Distrito Federal nesta semana, uma campanha local de vacinação foi iniciada. Mas em todos os estados do país é possível conseguir vacinas para os animais e humanos pelo SUS e hospitais veterinários públicos. Nos animais, os sintomas da raiva incluem salivação abundante, mudança de comportamento, com episódios de agressividade. Já os humanos podem ter febre, perturbação do sono, dor de cabeça, espasmos musculares e confusão mental. O vírus se multiplica rapidamente do local da lesão para outros órgãos e, por isso, a raiva humana é quase sempre fatal. A melhor medida de prevenção é a vacinação regular dos animais. O Ministério da Saúde preconiza que os cães e gatos sejam vacinados anualmente, a partir dos 3 meses de vida. O médico veterinário Laurício Cruz ressaltou a importância dessa medida. Esses anticorpos, quando faz um desafio
a inoculação de vírus eles possam ajudar o sistema imunitário a eliminar o vírus. A raiva é uma doença imunoprevenível e a vacinação é altamente eficiente. Em caso de acidente com animal e possível exposição ao vírus da raiva, deve-se lavar imediatamente o ferimento com água e sabão para diminuir o risco de infecção. Depois, procurar atendimento médico para avaliar a necessidade de administração de vacina ou soro antirrábico. Tanto a prevenção quanto o tratamento da doença estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. Para controlar a doença, o governo federal oferece imunizantes em unidades de saúde de todo o país, mediante solicitação pelas secretarias de saúde dos estados. No Distrito Federal, após a confirmação de um caso de raiva humana nesta semana, a campanha de vacinação antirrábica, que começaria em agosto, foi antecipada. A funcionária pública aposentada Edna Souza, que mora em Brasília, aproveitou para levar os 6 cachorros para se imunizarem. 3 estavam com a vacina vencida e 3 vencia agora. Eu falei, então eu vou aproveitar, vou fazer. Se a gente ama muito, a gente tem que cuidar. E o primeiro cuidado começa com a saúde, né? Este ano já foram distribuídas cerca de 55.800 doses de soro antirrábico humano e 23 mil doses de vacinas. Segundo o Ministério da Saúde, de 2010 para cá, o Brasil registrou 45 casos de raiva humana. Reportagem Jéssica Gonçalves. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil. O tratamento e remédios são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, que só no ano passado registrou mais de 160 mil atendimentos de pessoas com insuficiência cardíaca na atenção primária. Mas, além do tratamento, é importante ficar de olho na prevenção. Os cuidados contra a doença são lembrados neste sábado, no Dia Nacional de Alerta contra a Insuficiência Cardíaca. O Brasil tem 3 milhões de pessoas com insuficiência cardíaca, sendo a terceira causa de internação de pessoas com mais de 60 anos, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. A doença ocorre quando o coração não está bombeando sangue suficiente para o corpo e é fundamental ficar de olho nos sinais para prevenir complicações, como disse o médico Marcelo Botelho Ulloa, coordenador do Programa de Transplante Cardíaco do Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal. Existem vários sinais e sintomas que mostram para a gente que o paciente tem essa cardiopatia, insuficiência cardíaca, que é o cansaço, é a dificuldade em executar as coisas que ele fazia previamente e hoje não consegue mais, é o inchaço nas pernas, é o inchaço na barriga. O cardiologista Marcelo Botelho Ulloa destacou quais as principais formas de prevenir a doença. É a prevenção do que a gente fala das doenças cardiovasculares, que é o cessar o tabagismo, é o controle da obesidade, é o controle da hipertensão arterial, é o controle do diabetes, é diminuir o consumo de comidas gordas, é procurar o médico, fazer seus exames de rotina, controlar as doenças já pré-existentes que podem ser desencadeadoras da insuficiência cardíaca. O Sistema Único de Saúde oferece todo o tratamento para insuficiência cardíaca, desde consultas para detecção e controle da doença até cirurgias e medicamentos, como explicou Rafael Parente, secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. Existe o tratamento, o acompanhamento da insuficiência cardíaca, ela é feita em casos mais leves em postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, e em casos mais complexos em hospitais e dependendo até se um atendimento de emergência em UPAs e hospitais. Então você tem desde ações de prevenção e promoção para evitar ter insuficiência cardíaca, até para atendimento também com medicamento. Todos os medicamentos que são necessários para a insuficiência cardíaca são distribuídos pelo SUS. Iradávio Martins Correia é do Rio de Janeiro, mas faz todo o tratamento cardíaco em São Paulo. Das consultas aos medicamentos, tudo é pelo SUS. Eu tive um infarto e fui transferido aqui para São Paulo. Aí, através disso, teve fazer uma cirurgia urgente. Só no ano passado foram realizados 167 mil atendimentos de pessoas com a insuficiência cardíaca na atenção primária, considerada a porta de entrada no SUS. Este ano, até abril, foram mais de 59 mil atendimentos. Reportagem Luciana Colares de Holanda. A faixa etária para a vacinação contra o papilomavírus humano, o HP4 quadrivalente, na população masculina imunossuprimida, foi ampliada
ampliada. O HPV-4 nasce e podem se vacinar a partir de agora homens de até 45 anos transplantados, pacientes oncológicos ou vivendo com HIV/AIDS. O esquema tradicional de 3 doses será usado independentemente da idade. E a Organização Mundial de Saúde estima que haja de 9 a 10 milhões de infectados pelo HPV no Brasil e que a cada ano surjam 700 mil novos casos de infecção. E o risco de desenvolvimento de cânceres associados ao HPV é cerca de 4 vezes maior entre pessoas vivendo com HIV/AIDS e transplantados do que na população sem doenças ou transplantes. O Ministério da Educação lançou 2 ferramentas que vão beneficiar estudantes, instituições de ensino e gestores de programas educacionais de todo o Brasil. A rede Aprender e o aplicativo Jornada do Estudante reúnem e disponibilizam informações educacionais para facilitar o dia a dia de quem aprende e de quem ensina. Vamos saber mais na reportagem de Márcia Fernandes. A rede Aprender é um programa do Ministério da Educação que vai reunir em uma só plataforma online dados de estudantes, profissionais da educação, instituições de ensino e gestão de programas educacionais. Essas informações, integradas e analisadas em um só local, vão abastecer outras ferramentas, como a CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é a fundação do Ministério da Educação responsável pelos mestrados e doutorados do país. O subsecretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério da Educação, André Castro, destaca a importância dessa plataforma. O grande desafio do projeto é criar um padrão de interoperabilidade que permita a uniformização dos dados e conhecimento mútuo entre todos os atores nessa estrutura de dados. Teremos que construir isso colaborativamente, de forma que todos possam contribuir e entregar um resultado com maior qualidade de dados para as nossas políticas educacionais. Outra novidade é o aplicativo Jornada do Estudante, que cria uma linha direta entre o Ministério da Educação e o aluno. Lá é possível ter acesso a mais informações sobre programas importantes para quem quer entrar no ensino superior, como o Enem, o FIES, o ProUni e o SISU. Também dá para conferir as novidades sobre o bicentenário da independência, empreendedorismo e educação financeira nas escolas, por exemplo, ou ser guiado para outros aplicativos que oferecem mais conhecimento. O aplicativo está passando por atualizações. Eduardo Manica, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, faz parte da equipe que participa da consolidação desta ferramenta. Ele conta que no futuro o aplicativo vai mostrar também registros estudantis, desde a educação infantil à pós-graduação, sem a necessidade do estudante ter que ir até o local para retirar o certificado de conclusão do curso. Os estudantes matriculados e egressos poderão visualizar informações referentes ao seu histórico escolar, como curso, disciplinas de progresso, além de outros serviços digitais entregues aos estudantes e mensagens sobre educação. O aplicativo Jornada do Estudante está disponível para aparelhos de modelos iOS e Android. Para acessar, é preciso ter uma conta na plataforma gov.br. Reportagem Márcia Fernandes. Ainda hoje vamos falar de agricultura aqui na Voz do Brasil. Seguro Rural, apoio para a produção de girassóis e de uvas para vinhos. É daqui a pouquinho. O mês de junho fechou com inflação de 0,67%. Com isso, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ficou 0,20 ponto percentual acima da taxa verificada no mês de maio. Segundo o IBGE, as maiores altas foram verificadas nos grupos vestuário, alimentação e bebidas. Já a projeção de inflação para o ano, segundo o Boletim Focus do Banco Central, caiu de 8,89% para 7,96%. Os dados foram obtidos em pesquisa com mais de 100 instituições financeiras. Produtores rurais terão 990 milhões de reais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para ajudar na contratação do seguro rural este ano. O seguro garante a proteção dos investimentos quando a safra é perdida. Principalmente por conta de condições climáticas, como as chuvas excessivas que vêm ocorrendo no Nordeste do país, por exemplo. Quem é produtor agrícola convive com medo de ser surpreendido por efeitos climáticos inesperados. Seu Marinho Rezende, produtor de milho, soja, feijão e sorgo no Triângulo Mineiro, sabe muito bem o que é isso. Em 2017, perdeu
toda a safra de milho por causa da seca. E o seguro rural cobriu grande parte dos prejuízos. Eu sempre fiz seguro. Pelo menos se a coisa não vai bem, você tem uma segurança do seguro, né? Aí se cobre pelo menos os custos, né? O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento incentiva a contratação do seguro rural, por entender que é a melhor ferramenta de proteção do setor. Para a safra 2022, serão liberados 990 milhões de reais para auxiliar o produtor no momento da aquisição de 140 mil apólices de seguro rural em todo o país, como explica o diretor do Departamento de Gestão de Riscos do MAPA, Pedro Loyola. Ele tem acesso a um mecanismo mitigador de risco. Não quer dizer que ele vai receber a produção de volta, mas um recurso, né, da seguradora em caso de adversidade climática, e ele consegue pagar os seus compromissos, seja esses compromissos com bancos, cooperativas, fornecedores de insumo, e continua na atividade. O governo alerta aos produtores que o seguro deve ser contratado por meio de uma das 16 seguradoras habilitadas e lembra que a partir desse ano o monitoramento por satélite das áreas plantadas será mais preciso e que por isso é preciso seguir as orientações do calendário de plantio para receber ajuda federal, como orienta Pedro Loyola, do Ministério da Agricultura. Seguir o zoneamento agrícola, né, e todos os cuidados que ele tem aí no manejo da cultura para atingir aquela produtividade que ele contratou e que por uma adversidade climática vai ter um prejuízo. Então, é muito importante ele conhecer o mecanismo do seguro rural, o seguro que está contratando e seguir todos esses procedimentos. No seguro rural, o subsídio do governo é de 40% para todas as culturas e atividades. A única exceção é para a soja, que tem um percentual de 20%. Reportagem Cleide Lopes. Todas as informações sobre o seguro o produtor encontra no aplicativo Programa de Seguro Rural, disponível nas lojas de aplicativos para celular. E na hora do plantio, o produtor também conta com o zoneamento agrícola de risco climático. O estudo indica os locais e a melhor época para cultivar mais de 40 culturas diferentes. Uma delas é o girassol. O Ministério da Agricultura divulgou o zoneamento relativo ao ano safra 2022-2023 para quem planta a flor. Uma plantação repleta de girassóis chama a atenção de quem passa pela BR-251 entre Distrito Federal e Minas Gerais. O amarelo vibrante das pétalas contrasta com o verde das folhas e o céu azul das tardes no Planalto Central. Os girassóis foram plantados no início do ano, entre meados de janeiro a março, período recomendado para o plantio da flor no Distrito Federal, segundo o zoneamento agrícola de risco climático. De acordo com José Renato Boucas Faria, pesquisador da Embrapa, a planta apresenta tolerância a baixas temperaturas e é relativamente resistente à seca. Para ter um bom desenvolvimento da cultura, a gente estima ali que o girassol se desenvolve bem em ambientes com volume de chuva em torno de 500 a 700 milímetros, muito bem distribuídos ao longo do ciclo. O zoneamento agrícola de risco climático é elaborado pela Embrapa e adotado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O estudo indica os locais e a melhor época para plantar. Além do girassol, a pesquisa é feita para mais de 40 culturas, como o trigo e a soja. José Renato Boucas Faria, pesquisador da Embrapa, explicou que os agricultores que seguem as recomendações podem ter acesso às políticas públicas. A gente pretende subsidiar o processo de decisão por parte do produtor, orientar ele para a melhor época de semeadura, menor risco para a sua semeadura. Mas o zoneamento também é usado por segmentos de financiamento de seguro agrícola, que são subsidiados por políticas públicas. Então, para o indivíduo ter acesso, muitas vezes, a financiamento e a um seguro, ele tem que obedecer às recomendações, às indicações do zoneamento. Se ele não obedece, não é que ele não possa plantar, ele pode. Só que no caso de haver algum sinistro, coisa parecida, ele deixa de estar coberto pelas políticas públicas de seguro agrícola. Produtores rurais e outros agentes do agronegócio podem acessar o zoneamento agrícola de risco climático pelo site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, gov.br/agricultura, ou pelo aplicativo Zarc Plantio Certo, disponível nas lojas de aplicativos iOS e Android. Reportagem Gabriela Noronha. Tinto branco rosé.
A produção de vinho vem crescendo no Brasil. A área plantada com videiras já supera 70 mil hectares. Para melhorar a qualidade das uvas brasileiras e apoiar os produtores com novas técnicas e variedades, existe a Embrapa Uva e Vinho. Esse braço da Embrapa tem ações para melhoramento genético e criação de uvas mais saborosas e resistentes às doenças. Uma bebida com apreciadores em todo o mundo e que conquistou o paladar dos brasileiros. Em 2020, o consumo de vinho no país aumentou 18%, segundo a Organização Internacional da Vinha e do Vinho. E o Brasil também está produzindo mais e com qualidade. De acordo com a Associação Brasileira de Enologia, neste ano, rótulos nacionais conquistaram prêmios em concursos na França, Espanha e Hungria. E a exportação de vinhos nacionais aumentou mais de 80% em 2021, na comparação com 2020, como aponta a Associação Brasileira de Sommeliers. O grande polo de produção de uva e vinho no Brasil está na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, onde é produzida mais de 80% de toda a bebida fabricada no país. Mas o Distrito Federal, numa área de seca e cerrado, também entrou na rota do vinho. São 22 toneladas de uvas produzidas aqui por hectare. A família de Natália Triaca possui uma plantação de uvas com 5 hectares na região do Padef, a 60 quilômetros de Brasília. O cultivo surgiu depois que um grupo de 10 amigos decidiu criar a Vinícola Brasília. Em 2020, foram produzidas lá cerca de 5 mil garrafas de vinho fino. Natália Triaca diz que o vinho regional tem ganhado muitos apreciadores. O brasiliense, ele tem aumentado anualmente esse consumo do vinho, né? Principalmente nessa época mais fria do ano, né? E eu acredito que com os vinhos brasilienses, a gente aumente ainda mais esse hábito. O vinho vai muito além de só tomar o vinho, mas a gente toma também uma história. Aqui no DF a gente tem uma história. A produção de vinhos também cresce em outras regiões do país, como no semiárido da Bahia e de Pernambuco, no Vale do São Francisco, com uvas cultivadas a partir da água do rio. Há ainda produção em Goiás e São Paulo. São vinhos diferentes em sabores e características, como explica Juliano Elias Pereira, pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. O Brasil é o único país que produz 3 tipos de vinhos. Os vinhos tradicionais, como a poda e uma colheita, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Os vinhos tropicais do Vale do São Francisco. E o terceiro, mais recente, são os vinhos de inverno, que estão aqui no Distrito Federal, no Cerrado Brasileiro, Minas, São Paulo, Bahia. A empresa apoia os produtores por meio do programa Embrapa Uva e Vinho, com 40 anos de trabalho. O projeto tem ações para melhoramento genético e criação de uvas híbridas mais saborosas e resistentes às doenças. Os técnicos também ajudam os produtores com informações para melhorar o solo e adaptar o cultivo aos diferentes climas. O programa já apoiou produtores familiares da Serra Gaúcha na melhoria do vinho artesanal e auxiliou os do Vale do São Francisco a lançarem uma uva brasileira com sabor de frutas vermelhas. O pesquisador Juliano Pereira destaca as ações da Embrapa Uva e Vinho. Estudo da influência do clima, do solo, nutrição, cobertura de solos, melhoramento genético com novas variedades. Nós podemos desenvolver projetos em parceria público-privada, onde nós passamos toda a informação, recomendações técnicas, como sistema de condução, porta-enxerto, irrigação, espaçamento de plantio, quais variedades usar. A área plantada com videiras no Brasil, em 2020, superou 74 mil hectares. Mais de 660 milhões de quilos de uva foram destinadas para a fabricação de vinho e suco. Em 2020, foram consumidos 174 milhões de litros de vinho fino no país. Reportagem, Márcia Fernandes. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Congresso Nacional e do Poder Judiciário. Uma boa noite. Boa noite para você e até segunda. Governo
Governo Federal. Pátria Amada, Brasil. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo alerta que é falsa postagem nas redes sociais sobre ligação de ministro com a Igreja de Minas Gerais. Presidente do STJ mantém prisão de Monique Medeiros, acusada pela morte do filho Henri Borel. TST determina pagamento de R$1 milhão à empregada doméstica que viveu 26 anos em situação análoga à escravidão. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Investigado no STF por fake news, divulga falsa ligação de ministro com igreja. A informação mentirosa foi replicada por vários perfis e ganhou alcance nas redes sociais nesta sexta-feira. Fábio Ruas. Um investigado no Supremo Tribunal Federal por criação e disseminação de notícias falsas postou nas redes sociais uma falsa ligação do ministro Gilmar Mendes com uma igreja de Minas Gerais. De acordo com a postagem, o ministro seria presidente do templo que fatura até R$2,5 milhões por ano. Em conferência ao site da Receita Federal, é possível verificar que o líder da igreja é uma pessoa de mesmo nome, Gilmar Ferreira Mendes, mas com CPF diferente, ou seja, não se trata do ministro do Supremo Tribunal Federal. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, mantém a prisão preventiva de Monique Medeiros. Ela é acusada pela morte do filho Henri Borel em 2021 no Rio de Janeiro. Fátima Uchoa. Para a relatora na primeira sessão do STJ, ministra Regina Helena Costa, a Lei 13.103 de 2015 trouxe a exigência do exame toxicológico de larga janela de detecção, a qual, embora mirasse mais detidamente disciplinar as condições laborais de motoristas profissionais rodoviários, de passageiros e de carga, teve por intuito diminuir a violência no trânsito por meio também da melhoria das condições de trabalho dos condutores de veículos pesados e de maior porte, categoria na qual se incluem os motoristas de transporte coletivo escolar. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o município de Montemor pague R$30 mil de indenização a um paciente que recebeu diagnóstico errado após realizar exame de HIV em hospital público. De acordo com o processo, o autor da ação convive com HIV desde julho de 2018, mas o resultado deu negativo ao realizar novo exame em maio de 2019 para receber remédios de graça. O homem acreditou que estava curado e deixou de tomar a medicação. E só em outubro do mesmo ano, após ter o estado de saúde agravado, que realizou novo exame, sendo o resultado reagente para HIV. A relatora do recurso entendeu que não se trata de mero diagnóstico incorreto, mas de atendimento precário que prejudicou a saúde do paciente. Empregada doméstica que viveu 26 anos em situação análoga à escravidão receberá R$1 milhão. A decisão é da 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Anderson Conrado. Por unanimidade, a 6ª turma do TST decidiu manter a condenação de uma ex-professora e de suas 2 filhas ao pagamento de indenização de R$1 milhão a uma empregada doméstica que durante 26 anos foi submetida a condições degradantes de trabalho análogas à escravidão. Ela teve de trabalhar desde os 7 anos de idade sem ter tido a oportunidade de estudar. Ao negar o recurso de revista das empregadoras, o colegiado determinou a expedição de ofício ao Ministério Público Federal para que investigue o caso. O Conselho Nacional de Justiça iniciou nesta sexta-feira o evento Caminhos Literários no Socioeducativo, que é a primeira jornada literária nacional dedicada a adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. O primeiro dia teve transmissão ao vivo pelo canal do CNJ no YouTube e a programação segue ao longo do mês com convidados e participação ativa de adolescentes em privação de liberdade. O tema também vem sendo trabalhado no sistema prisional. Nesta semana, o CNJ publicou uma orientação técnica sobre remissão de pena por meio da prática de leitura e educação. Além das práticas de leitura, o documento também trata de questões como a atividade de educação não escolar, de socialização e de aprendizagem coletiva, como aquelas de natureza cultural, esportiva e de capacitação profissional.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Chega ao Senado medida provisória que garante socorro financeiro a agricultores atingidos pela seca. O senador apresenta projeto que protege sigilo sobre o processo de entrega de criança para a adoção. Marco sobre registro de agrotóxicos do país está pronto para votação, mas senadoras criticam rapidez na análise da proposta. Boa noite. O Senado vai votar a medida provisória de ajuda financeira a agricultores familiares de 4 estados castigados pela estiagem desde o início deste ano. De acordo com o Ministério da Economia, os níveis de chuva na safra 2021-2022 ficaram abaixo da média histórica. Senadores gaúchos fizeram apelos por mais recursos. Repórter Janaína Araújo. O Senado deve votar nos próximos dias a medida provisória que libera R$ 1.2 bilhão a agricultores familiares de 4 estados atingidos pela seca. A MP destina recursos ao Programa Agropecuária Sustentável para compensar perdas devido à estiagem em Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Desde o início do ano, senadores do Rio Grande do Sul vêm cobrando providências do governo federal. Paulo Paim, do PT, ressaltou os prejuízos dos agricultores e a importância da agricultura familiar. A redução nas lavouras chegou a 50%. A perda econômica ultrapassa 27 bilhões. A agricultura familiar é a principal produtora dos alimentos que chegam na nossa mesa todos os dias. Outro senador gaúcho, Luiz Carlos Renzi, do PP, buscou recursos com diversos ministros. O que nós precisamos é recursos do crédito rural que sejam liberados orçamentariamente pelo ministro Paulo Guedes para a ministra Tereza Cristina. Milhares de produtores desses estados estão aguardando essa definição. A medida provisória vai atender produtores de municípios que decretaram emergência ou estado de calamidade. O governo federal vai conceder descontos de até 58,5% nas parcelas vencidas entre 1º de janeiro e 30 de junho de financiamentos do Pronaf. Seguiu para o plenário o projeto que configura crime de maus tratos o ato de fazer tatuagens e colocar piercings em cães e gatos para fins unicamente estéticos. A proposta já havia sido aprovada pela Comissão de Meio Ambiente e também recebeu votos favoráveis na Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Roberto Fragoso. O projeto em discussão inclui, entre as atitudes consideradas maus tratos, fazer tatuagens ou colocar piercing nos pets somente com fins estéticos. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, lembrou que a prática é condenada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. A proposição combina na pena de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição de guarda para quem realiza ou permite que realizem tatuagens e colocação de piercings em cães e gatos, podendo ser aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorrer a morte do animal. O relator na Comissão de Meio Ambiente, Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, lembrou que são muitos os riscos dessas práticas nos animais, em especial porque os bichos precisam ser sedados durante o procedimento. Além de provocadora, as tatuagens expõem os animais a diversas complicações, desde o risco inerente aos procedimentos de sedação, reações alérgicas à tinta e ao material utilizado na tatuagem, dermatites, infecções, cicatrizes, queimaduras, irritações crônicas, em alguns casos até necrose da pele. A proposta será analisada agora pelo plenário do Senado e, se for aprovada, seguirá para a sanção presidencial. O senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, defendeu a aprovação do projeto dele, que protege o sigilo do processo envolvendo mãe ou gestante que pretende entregar o próprio filho para adoção. De acordo com o texto, o responsável por tornar pública a informação sem o consentimento da parte envolvida
responderá penal, civil e administrativamente. Além disso, o projeto de Cajuru estabelece uma multa que varia de R$5.000 a R$20.000, que pode ser cobrada em dobro se o responsável pelo vazamento da informação for o profissional de saúde que teve ciência do fato em razão do cargo que ocupa. No caso de órgãos de imprensa que tornarem o fato público, o valor da multa pode ser triplicado. Jorge Cajuru disse que o projeto foi inspirado no caso da atriz Clara Castanho. Vítima de estupro, ela entregou o filho para adoção após o parto, mas a história se tornou pública depois que uma profissional da área de saúde supostamente repassou a informação para a imprensa. É óbvio que se não houver um amparo legal, a vítima de estupro acaba duplamente penalizada em caso de gravidez. Ou recorre ao aborto, o que sempre gera polêmica, apesar de nessa situação estar previsto em lei, ou assume a gravidez e depois doa a criança, o que também conta com amparo legal. Familiares de vítimas da tragédia com o voo da Chapecoense em 2016 vão receber mais $10 milhões de indenização. O valor foi acordado em uma reunião realizada esta semana em Londres, na Inglaterra. Repórter Pedro Pince. O anúncio foi feito pelo senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a tragédia com o avião da Chapecoense na Colômbia em 29 de novembro de 2016. O acordo foi selado em uma reunião com representantes da Tokyo Marine e da Embaixada Brasileira em Londres nesta quarta-feira. De acordo com o senador, que esteve no encontro, a expectativa é que o valor total aumente para $30 milhões. O montante atual é de 25 milhões. Considero uma viagem exitosa, muito importante para as famílias chapecoenses, famílias que perderam as pessoas que mais amavam da nossa querida Chape naquela tragédia há 6 anos atrás. Todas as informações devem ser apresentadas à CPI em reunião prevista para a próxima segunda-feira, que é a data de encerramento das atividades do colegiado. A CPI do acidente da Chapecoense vota na próxima segunda-feira o relatório final do senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. O texto faz 7 recomendações, entre elas a indenização de vítimas e familiares e a responsabilização de 5 empresas envolvidas em uma possível fraude na emissão da apólice de seguro contratada pela companhia aérea boliviana Lamia. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi instalada em 2019 para avaliar a situação dos familiares das vítimas da queda do avião que transportava jogadores, comissão técnica e diretoria da Associação Chapecoense de Futebol. O desastre ocorrido em novembro de 2016 matou 71 pessoas, entre elas 62 brasileiros. Houve 6 sobreviventes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, garantiu que não haverá atropelo na análise do projeto que trata do registro de agrotóxicos no país. Senadoras afirmam que a proposta está sendo analisada com rapidez pelo Senado. O projeto já recebeu parecer favorável do relator na Comissão de Agricultura e pode ser votado pelo colegiado na próxima semana, seguindo para o plenário. Repórter Rodrigo Rezende. Senadoras como Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, e Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, criticaram a rapidez na análise do projeto que trata do registro de agrotóxicos no país. Zenaide destaca que a proposta tira força da Anvisa e do Ministério do Meio Ambiente, que passam a ter caráter quase consultivo, cabendo ao Ministério da Agricultura as decisões finais sobre registros dos agrotóxicos. Algo tão nocivo coletivamente não vai ter a vigilância sanitária e muito menos o meio ambiente. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que não haverá pressa na votação do projeto. Se necessário for fazer audiências públicas, sessões de debates, e se o entendimento da maioria for a submissão a outras comissões, assim será feito. Mas o relator, Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, afirma que a proposta já foi muito discutida. Eu li o relatório, já dei vistas coletivas para que todos os nossos colegas senadores e senadoras possam fazer a sua análise e dar a sua contribuição. O projeto está na Comissão de Agricultura e, se for aprovado, ainda será votado pelo plenário. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU.
A presidente do TCU, ministra Ana Arraes, comunicou na última quarta-feira que pediu informações sobre os mecanismos de prevenção e combate ao assédio na Caixa Econômica Federal. O comunicado ocorreu após as recentes notícias veiculadas na imprensa sobre denúncias de assédio no órgão envolvendo o presidente da instituição. A ministra lembrou que na semana em que se comemorou o Dia Internacional da Mulher, o tribunal analisou o levantamento sobre os sistemas de prevenção e combate ao assédio moral e sexual das organizações públicas. A fiscalização resultou em modelo de avaliação do sistema de prevenção e combate ao assédio moral e sexual, que servirá de critério para futuras fiscalizações realizadas pelo Tribunal de Contas da União. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Proposta que aumenta o valor do Auxílio Brasil e concede 41 bilhões de reais em benefícios será votada na próxima semana. Ministro da Defesa diz que tem planos de ação para todas as fases do processo eleitoral. Parlamentares comemoram números positivos do agronegócio brasileiro. Boa noite. Aline Sleutz, do PROS do Paraná, exalta os números do agronegócio no Brasil. Segundo ela, graças ao desenvolvimento do setor, o país conseguiu manter sua economia viva, mesmo diante da crise econômica causada pela pandemia. A parlamentar afirma que hoje o agronacional exporta alimentos para mais de 170 nações. Aline Sleutz observa que o setor é sustentável e conta com tecnologia de ponta. Ela também defende mais agilidade na liberação de novos defensivos agrícolas. De acordo com a deputada, é preciso melhorar a legislação brasileira, reduzindo de 8 para 3 anos, no máximo, o prazo para a liberação dos produtos. General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, celebra os números do agronegócio brasileiro e afirma que a economia só não parou porque os homens e as mulheres do campo seguiram produzindo, apesar da crise sanitária e econômica que atingiu o país nos últimos anos. General Girão também destaca o lançamento do Plano Safra, que vai disponibilizar até junho de 2023 mais de 340 bilhões de reais para a produção agrícola nacional. O parlamentar afirma que o valor expressivo de investimentos vai permitir que o semiárido e o restante do Brasil aumentem a produção de alimentos. Eleições. Em audiência na Câmara, o ministro da Defesa disse que tem planos de ação para todas as fases do processo eleitoral. A repórter Silvia Munhato acompanhou. O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio de Oliveira, afirmou aos deputados da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional que tem planos e sugestões para todas as fases do processo eleitoral deste ano, inclusive para a fiscalização da votação, mas afirmou que a última palavra sobre o tema será sempre do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Vários deputados da oposição afirmaram que as Forças Armadas extrapolam o seu papel e geram insegurança ao colocar em dúvida as urnas eletrônicas. Paulo Sérgio de Oliveira diz que o Ministério foi convidado para participar da Comissão de Transparência do Tribunal Superior Eleitoral e que vai insistir nas propostas técnicas da pasta para dar melhores condições de auditabilidade ao processo. Segundo ele, não há sistema eletrônico imune a ataques. Estamos com um plano de ação para cada uma dessas 8 fases, para que na hora da fase propriamente dita, por exemplo, lacração do sistema, estarmos presentes para perguntar, para verificar, questionar os procedimentos, propor alguma coisa, por exemplo, um teste de integridade naquele momento da lacração do sistema. É um exemplo que eu estou dando. O ministro da Defesa reclamou que está tendo dificuldade em conversar com o TSE sobre as propostas do Ministério que não foram aceitas. Conversar, conhecer melhor. Não tenho tido êxito nessas reuniões técnicas para que até que a gente possa entender. A deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, disse que as Forças Armadas perdem prestígio junto à população ao questionar as urnas eletrônicas sem apoio em fatos. Não cabe às Forças Armadas brasileiras ficar debatendo urnas eletrônicas. Tem instituições para isso. O TSE cuida do processo eleitoral. Urnas eletrônicas existem no Brasil há 25 anos, gente. Nunca se comprovou a
absolutamente nada que pudesse mudar o resultado eleitoral. Por que esse debate agora? Também o deputado Marcelo Calero, do PSD do Rio de Janeiro, criticou o reiterado questionamento das urnas. Espero que não aconteça, mas acho que Vossa Excelência vai ter uma decisão de vida pela frente. O senhor vai ter que decidir entre atender aos caprichos e ao voluntarismo do presidente da República ou servir aos verdadeiros interesses patrióticos e aos verdadeiros interesses nacionais. Sobre o orçamento, o ministro da Defesa pediu apoio aos parlamentares para aumentar os recursos para a defesa dos atuais 1,2% do Produto Interno Bruto para 2%. Segundo ele, o Brasil está em 6º lugar no gasto com defesa na América do Sul. O vice-líder do governo, o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, defendeu o aumento dos recursos para as Forças Armadas. Quando nós conseguirmos termos um percentual maior do orçamento público brasileiro nas Forças Armadas, aí sim nós teremos soberania nacional. Hoje melhorou-se muito, claro, mas nós temos ainda 1,3% do PIB brasileiro para investimento nas Forças Armadas. É muito pouco. De acordo com dados da Consultoria de Orçamento da Câmara, a Defesa lidera o total de investimentos no orçamento de 2022, com 8,7 bilhões de reais, de um total de 42,3 bilhões. O valor é maior que o previsto para a soma dos investimentos em saúde e educação. Mas o ministro Paulo Sérgio Oliveira disse que o cenário mundial atual, com guerras, crises de refugiados e avanço do crime organizado, justifica os investimentos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Educação. Rafael Mota, do PSB do Rio Grande do Norte, se diz preocupado com o contingenciamento bilionário do orçamento do ensino superior brasileiro. O parlamentar avalia que o corte de cerca de 11% nas verbas destinadas ao custeio compromete o funcionamento das universidades e institutos federais. Rafael Mota lembra que os recursos contingenciados seriam usados para o pagamento de luz, água, telefone, limpeza e segurança das instituições. O congressista relata que, de acordo com a reitoria do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o corte orçamentário impede, inclusive, a compra de insumos para os laboratórios. André Figueiredo, do PDT do Ceará, acusa o Poder Executivo de tentar burlar a decisão do Congresso Nacional, que no ano passado promulgou lei que impede o contingenciamento de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para André Figueiredo, o bloqueio de 2 bilhões e 900 milhões de reais da educação, anunciado pelo governo federal, é uma agressão às instituições públicas de ensino superior que trabalham na área de pesquisa e inovação. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, cobra do governo federal o desbloqueio de recursos públicos destinados às universidades e institutos federais. Para ele, é inadmissível o corte de verbas de uma área tão importante para o desenvolvimento econômico e social do país. Helder Salomão ainda manifesta apoio aos estudantes, aos professores, à comunidade escolar e a todas as instituições que estão na luta para garantir os recursos que financiam o ensino superior público no Brasil. Direitos Humanos. Léo de Brito, do PT do Acre, acusa o governo federal de prejudicar a comunidade indígena. Segundo ele, os assassinatos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira têm ligação com benefícios que o executivo concedeu a madeireiros e grileiros de terras na Amazônia. Léo de Brito também acusa o governo federal de realizar um desmonte na FUNAI, deixando desprotegidos servidores e a população indígena. Ele diz que vários funcionários do órgão têm sido ameaçados de morte na região de Atalaia do Norte, local onde Dom e Bruno foram mortos. Justiça. Otônio de Paula, do MDB, condena o uso da foto de um coronel da reserva da Polícia Militar do Rio de Janeiro em uma publicação nas redes sociais de uma parlamentar paulista do PSOL contra o assédio dentro da PM. Na visão dele, a deputada estadual agiu de forma leviana e covarde para tentar destruir a reputação de um policial honesto. De acordo com Otônio de Paula, essa atitude é um reflexo da aliança que boa parte dos políticos de esquerda tem com o crime organizado. No entendimento do deputado, a esquerda é acostumada a defender bandidos.
Desenvolvimento Regional. Carlos Veras, do PT, presta solidariedade às vítimas das fortes chuvas que atingiram a Zona da Mata e o agreste de Pernambuco. O deputado conta que mais de 9.000 pessoas tiveram que deixar as suas residências e que muitas plantações foram perdidas, prejudicando a economia local. Carlos Veras pede que o governo federal libere um auxílio aos trabalhadores do campo, aos comerciantes e a toda a população pernambucana atingida pela tragédia. Emidinho Madeira, do PL, registra a realização da quarta-feira de móveis rústicos da cidade de Passos, conhecida como a capital mineira dos móveis rústicos. Segundo o deputado, o evento reuniu cerca de 50 expositores e contou com a participação de milhares de visitantes. Emidinho Madeira ainda elogia a realização de eventos no sul e sudoeste de Minas Gerais. Ele parabeniza a Prefeitura de Guaxupé pelo Festival do Café e cumprimenta os organizadores de mais uma edição do Circuito Mineiro da Queima do Alho, que além de ser um evento cultural e familiar, também é uma festa solidária. Sidney Leite, do PSD do Amazonas, comemora a manifestação da Procuradoria-Geral da República em apoio à liminar do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra o decreto do governo federal sobre a redução do IPI e que impactava de forma direta a Zona Franca de Manaus. Sidney Leite argumenta que é preciso respeitar as excepcionalidades constitucionais garantidas à Zona Franca, que, segundo o parlamentar, gera mais de 100 mil empregos diretos e mais de 400 mil indiretos no Amazonas e é responsável por manter 97% da cobertura vegetal do estado intacta. Jorge Sola, do PT, destaca que o governo da Bahia finalizou a pavimentação da rodovia estadual BA-160, no trecho entre Ibotirama e Bom Jesus da Lapa. Ele também ressalta que o Executivo Estadual iniciou o processo de licitação para o asfaltamento da BA-160, entre Bom Jesus da Lapa e a BR-030. Na área da saúde, Jorge Sola lembra que, recentemente, o governo baiano inaugurou uma policlínica em Salvador, no bairro de Escada. Segundo ele, até agora foram construídas 24 policlínicas e 10 hospitais, todos com recursos do Estado. Beto Faro, do PT, acusa o governo de abandonar as rodovias federais que cortam o Pará. O deputado afirma que a administração federal não deu sequência às obras de duplicação e revitalização das BRs 308, 316 e 422, que, segundo ele, foram contempladas com emendas da bancada paraense. Beto Faro acrescenta que os reitores das universidades federais no Pará têm que recorrer ao Poder Legislativo para viabilizar recursos de custeio e de investimento. O parlamentar observa que, se não fossem as ações do governo do Pará, das prefeituras e do parlamento, a situação estaria ainda mais difícil. Votação. A proposta de emenda à Constituição que aumenta o valor do Auxílio Brasil e concede 41 bilhões de reais em benefícios só será votada pelo plenário da Câmara na próxima semana. O repórter Antônio Vital explica por que a votação foi adiada. Com quórum baixo no plenário para análise de uma proposta de emenda à Constituição, ficou para a próxima semana a votação da PEC que cria, até o fim do ano, benefícios sociais e econômicos que somam pouco mais de 40 bilhões de reais fora do teto de gastos, inclusive com o aumento de R$ 400 para R$ 600 reais do programa Auxílio Brasil. A proposta tinha sido aprovada horas antes em uma comissão especial da Câmara, depois de muita discussão entre governo e oposição, e precisava ainda ser votada em 2 turnos no plenário para ser promulgada pelo Congresso e passar a valer. Mas são necessários pelo menos 308 votos para aprovação, e apenas 303 deputados aprovaram um requerimento que daria início à votação, o que fez com que o presidente da Câmara, Arthur Lira, suspendesse a sessão. A proposta reúne no mesmo texto 2 PECs e, para evitar questionamentos judiciais a respeito da concessão de benefícios vedados em ano eleitoral, estabelece estado de emergência no país, sob a justificativa de que a disparada do preço dos combustíveis compromete o poder de compra da população e penaliza os mais pobres. Uma das PECs, já aprovada pelo Senado, aumenta o valor do Auxílio Brasil.
Além disso, cria um vale de R$1.000 para caminhoneiros autônomos, duplica o valor do Vale Gás, atualmente em R$ 53 por mês a cada 2 meses, e permite a concessão de benefício ainda a ser regulamentado para taxistas. A proposta também prevê o repasse de R$ 2,5 bilhões para estados compensarem a gratuidade da passagem de ônibus para idosos com mais de 65 anos e de outros 500 milhões para o programa Alimenta Brasil, que compra alimentos de agricultores familiares e distribui para famílias pobres. A outra PEC reunida no mesmo texto concede créditos de R$ 3,8 bilhões para os estados reduzirem a carga tributária sobre o etanol, uma maneira de baratear o preço do álcool combustível. A PEC foi considerada um risco fiscal por vários deputados, como Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro. Responsabilidade fiscal não é incompatível com política social, política de transferência de renda. Muito pelo contrário. Política social sem recursos, sem orçamento equilibrado é demagogia. É criar uma bomba para as futuras gerações. Já os defensores da proposta, apoiada pelo governo, classificaram as medidas como essenciais para dar um alívio às famílias mais pobres diante da crise econômica. Foi o que disse o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, relator na comissão especial. Exaustivo debate foi feito. Só hoje foram 6 horas de sessão na comissão especial, exatamente para que a gente pudesse chegar aqui agora nesse momento e dizer ao povo brasileiro que nós estamos cumprindo a nossa tarefa. Diante da agonia, da fome, da miséria, isso solapeia milhares e milhões de brasileiros em todos os estados. Deputados da oposição anunciaram um voto a favor da medida, mas defenderam benefícios permanentes e não temporários e classificaram a PEC de eleitoreira. Para o deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, as soluções propostas não são definitivas. Esta política adotada é uma política temporária, é uma política eleitoreira e que não traz a solução definitiva para os seus problemas no Brasil. O PSB defende R$ 600, mas defende em caráter permanente. Deputados aliados ao governo negaram que a proposta tem objetivos eleitorais, como disse o deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. Quem tem fome tem pressa. Ele vai ganhar um auxílio de R$ 600 e agora com essa PEC ele vai ganhar mais de 200, virará R$ 800, mas essa PEC ela é muito maior do que isso. Ela ajuda os caminhoneiros, ela ajuda o aposentado, os idosos do nosso país. Ela ajuda os taxistas. A votação da PEC que cria R$ 41 bilhões em benefícios econômicos e sociais está prevista para a próxima terça-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Vicentinho, do PT de São Paulo, afirma que a proposta de emenda à Constituição do governo federal, que prevê, entre outras coisas, o pagamento de um auxílio de R$ 1.000 por mês aos caminhoneiros, tem caráter eleitoreiro. Segundo ele, a proposta deveria ter sido apresentada antes e sem o prazo de validade para 31 de dezembro. Vicentinho informa que vai apoiar a PEC, mas pede que a população se lembre que, antes de apresentar a proposta, o atual governo retirou direitos previdenciários e trabalhistas dos cidadãos. Bom Gás, do PT gaúcho, critica o governo federal pela fila que se formou com quase 3 milhões de famílias esperando pelo Auxílio Brasil. Segundo o deputado, estudo feito pela Confederação Nacional de Municípios mostra que, apesar de atenderem aos requisitos, as famílias ainda não conseguiram acessar o benefício. Bom Gás acrescenta que 33 milhões de pessoas não têm o que comer e que, por isso, o Brasil voltou este ano para o mapa da fome da Organização das Nações Unidas. O deputado espera que o Congresso haja para que a população mais vulnerável consiga receber uma renda mínima. Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, afirma que milhares de famílias em situação de extrema pobreza esperam a liberação do Auxílio Brasil. Para ele, o governo federal deveria parar de se preocupar com medidas eleitoreiras e voltar suas atenções aos milhões de famintos desamparados por políticas públicas. Segundo Frei Anastácio Ribeiro, no ritmo atual, o PIB brasileiro só voltará ao patamar de 2013 no ano de 2029. Além disso, o parlamentar vê retrocessos na educação, na saúde, no meio ambiente e na distribuição de renda. Padre João, do PT de Minas Gerais, defende o fim da dolarização dos derivados de petróleo. O parlamentar afirma que a política de preços da Petrobras, baseada na moeda americana, é imposta até aos combustíveis produzidos e refinados no Brasil. Padre João lamenta que as conquistas de governos anteriores, como o investimento em pesquisas e no pré-sal,
tenham sido abandonadas e que as refinarias estejam funcionando com apenas 70% de capacidade. Para ele, todas as políticas do atual governo têm finalidade eleitoreira. Já Diego Andrade, do PSD de Minas Gerais, elogia o esforço do governo federal para melhorar as condições econômicas e sociais do país. Ele lembra o empenho do Executivo para a aprovação da PEC dos precatórios no ano passado, que abriu caminho para a criação do Auxílio Brasil. Diego Andrade ainda lamenta que muitos parlamentares de oposição votem contra projetos importantes só para prejudicar o Palácio do Planalto, mesmo sabendo que as propostas podem beneficiar a população. O deputado entende que, acima da disputa política, é preciso trabalhar a favor do Brasil. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Paulo Triolo e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.